Ao longo de gerações, a indústria do tabaco tentou convencer milhões de pessoas que fumar é fixe, sexy e absolutamente inofensivo. E fizeram um ótimo trabalho, já que todos os dias fumamos milhões e milhões de cigarros ano após ano. Na verdade, é uma das campanhas publicitárias de maior sucesso na história e onde a sedução, omissão e distorção de factos foram elementos cruciais. Porque durante mais de 50 anos era mais do que sabido que fumar provoca cancro e, apesar da diminuição do consumo de tabaco nos países desenvolvidos, o consumo global do tabaco continua a aumentar. Fumar continua a ser uma das principais causas de morte no mundo e o número de pessoas que morrem devido ao tabaco ultrapassa os 4 milhões por ano. A epidemia, como a Organização Mundial de Saúde lhe chama, aparentemente não irá terminar. O preço do progresso, a epidemia do tabaco. What a comfort a smoke can be. Some artists find they can't paint without a puff. The film star would be lost without the added glamour of a cigarette. Today we're only too pleased to be able to do this. We present the family model. When father says puff, we all puff. Os cigarros sempre estiveram associados com relaxamento e prazer, no início para apenas alguns grupos exclusivos. Mas no século XX a produção em massa e a comercialização moderna tornaram os cigarros disponíveis para as massas. Antes do desenvolvimento da fábrica de cigarros, era muito caro fabricá-los e havia poucas pessoas que os podiam comprar. Com o desenvolvimento da máquina de fazer cigarros, o preço caiu substancialmente. O segundo desenvolvimento de relevo foi o dos fósforos, para que as pessoas pudessem acender os cigarros. E o terceiro, e talvez mais importante, foi o desenvolvimento da publicidade moderna e das relações públicas, que teve lugar na década de 1910. O primeiro verdadeiro impulso para a comercialização dos cigarros surgiu durante a Primeira Grande Guerra, quando as companhias de tabaco ofereciam cigarros aos soldados. Durante a Primeira Guerra Mundial, os cigarros eram incluídos nas rações dos soldados e quer as empresas europeias, quer as americanas, estreavam os seus cigarros nas trincheiras. LSMFT, LSMFT. Lucky Strike means fine tobacco. Quando a guerra terminou, milhões de jovens eram consumidores de tabaco e com a persuasiva ajuda de publicidade em massa, a década de 1910 viu aumentar em 6 vezes o consumo de cigarros apenas nos Estados Unidos. A indústria do tabaco foi a pioneira em muitas das técnicas que hoje utilizamos no marketing de massas. Foram utilizadas grandes letras em Times Square. Foi a primeira vez que tal foi feito. O tabaco foi o primeiro a surgir na rádio, nas revistas de maior tiragem, nas revistas para mulheres, revistas de desporto e, mais tarde, na televisão e no cinema. A indústria do tabaco rapidamente se apercebeu que as mulheres também eram um enorme e potencial mercado, apesar de poucas fumarem na década de 1920, já que a moral de então ditava que as mulheres não deviam permitir-se tal vício. Mas com a percepção dos tempos de então, a indústria do tabaco lançou uma campanha de marketing criativa. One day, Mr. George Hill, president of the American Tobacco Company, called me in and said we're losing half of our market. And I said, why, Mr. Hill? He said there's a taboo by men that does not permit women to smoke. What can we do about breaking down that taboo? O agente de publicidade Edward Bernays entrou em contacto com algumas associações de mulheres e convenceu-as a marcharem na Parada da Páscoa a fumar aquilo que ele chamou de tochas da liberdade. Next morning, there wasn't a newspaper in the United States, even the New York Times had a front page story, Debutantes light torches of freedom to protest man's inhumanity to women by a taboo against smoking. Os anúncios da indústria do tabaco apelavam a muitos tipos de mulheres, o tipo desportivo, o tipo energético e a mulher com problemas de peso. Pegue num Lucky em vez de um doce, instigava o fabricante da Lucky Strike. Na década de 1920, o número de mulheres fumadoras triplicou, assim como a produção de cigarros.
Contudo, o maior progresso do século para a indústria tabaqueira surgiu durante a Segunda Grande Guerra. The Overseas League organized a tobacco fund quite early in the war to provide smokes for the services, and the first donor was His Majesty the King. Immediate help came from all over the world, particularly from the United States. In the first year, over 70 million cigarettes were thus sent out. Smokes are in camp and the boys feel as delighted as you do. No fim da guerra, 4 em cada 5 homens britânicos fumavam. Durante o pós-guerra, a necessidade de cigarros criou longas filas à porta das tabacarias. Mas uma vez mais a indústria tabaqueira americana veio em auxílio dos europeus que desesperavam pelos cigarros. Uma grande parte do Plano Marshall para a reconstrução da Europa passava pelo tabaco grátis. Entre 1945 e o início da década de 1950, foram enviadas 90 mil toneladas de tabaco gratuito para a Alemanha e foram gastos $1.000 milhões em tabaco para ser distribuído gratuitamente aos europeus. Enquanto os cigarros eram fumados como nunca, os críticos começaram a chamar a atenção para o seu consumo, porque era sabido que os cigarros causavam irritação na garganta e tosse. Mas então, um número cada vez maior de estudos científicos indicavam um efeito causado pelo tabaco muito mais sério. Coffin nails. Yes, that's what cigarettes are, according to the Medical Research Council. We've all heard something of the kind before, yet almost everybody smokes, including thousands young enough to know better. And as smoking is nowadays allowed nearly everywhere, it's on the increase year after year. So is lung cancer. No início da década de 1950 foram feitos vários estudos complementares bastante importantes. Sir Richard Dow executou os seus estudos epidemiológicos mostrando que os médicos britânicos que fumavam contraíam cancro de pulmão em maior número, comparado com os médicos que não fumavam. Na mesma altura, Ernest Winter fez experiências nos Estados Unidos, onde ratos que tinham sido pintados com alcatrão de tabaco contraíram cancro. Esses dois fatores em conjunto atraíram enorme interesse público. O Reader's Digest, que é publicado em muitas línguas e é uma das revistas mais lidas, escreveu acerca dos convincentes estudos e o resto da imprensa seguiu-lhe o exemplo. Naquela que foi a maior crise que a indústria tabaqueira já teve, e onde as vendas do tabaco caíram pela primeira vez em 10%, assim como o estoque. Como a maior parte dos produtos, se encontrarmos um produto corrompido, as pessoas compram água engarrafada, aspirinas ou outra coisa qualquer. Se estiver corrompido, o fabricante retira-o do mercado e resolve o problema. Mas não foi dessa forma que a indústria tabaqueira respondeu. Houve uma famosa reunião secreta no final de 1953 no Plaza Hotel em Nova York, onde os líderes de todas as grandes companhias de tabaco se reuniram com os seus advogados e com a empresa de relações públicas da Hill e da Knowlton e engendraram uma estratégia brilhante chamada criar controvérsia. Said the boss to his senior VP, I want you to listen to me. I mean it, no joke. This Newport's a smoke with a smooth taste. I know you'll agree. oh, smoother Newport. According to this nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. A indústria tabaqueira tinha chegado à conclusão que não tinham de convencer as pessoas de que fumar era seguro, o que é impossível. Tinham apenas de convencê-las de que o assunto ainda estava a ser debatido. A 4 de janeiro de 1954, a indústria tabaqueira lançou um anúncio de uma página em 448 jornais americanos. Por baixo do cabeçalho, uma declaração franca aos fumadores. A indústria escreveu: aceitamos o interesse na saúde das pessoas, mas acreditamos que os produtos que fabricamos não são prejudiciais para a saúde. No mesmo anúncio, a indústria disse que iria estabelecer o Comitê de Investigação da Indústria Tabaqueira para investigar a relação entre o tabaco e a saúde.
O propósito da organização que criaram, o Conselho de Investigação do Tabaco, era simplesmente para desviar a atenção das pessoas do que realmente interessava, para permitir que a indústria pudesse afirmar que estava a estudar o problema. Vejam todo o dinheiro que estamos a investir na investigação do tabaco. E quando encontrarmos uma resposta, avisamos. Durante os 40 anos que seguiram, disseram que não tinham provas. O tabaco não tem qualquer perigo. Precisamos de fazer mais pesquisas. Temos de nos certificar que é tudo baseado em ciência credível. Our reporter interviewed Sir Alexander Maxwell, chairman of the Tobacco Manufacturers Standing Committee. So far, what are the conclusions reached by your organisation? They are given very clearly in the annual report which we've just issued, and which shows, I think, that there is need for much more research over a wide area, and in my opinion, to single out smoking as a causal agent is, on the evidence to date, completely unjustified. Well, thank you very much, sir, for your help. Well, thank you very much for letting me put our views forward. You better have a cigarette before you go. Thank you. Goodbye. A dúvida tornou-se uma aliada permanente da indústria tabaqueira e, após um curto declínio nas vendas de cigarros, a maior parte das pessoas continuou a fumar como se nada tivesse acontecido. Passaram-se quase 10 anos até que o chefe de saúde pública norte-americano declarou inequivocamente os perigos do tabaco num relatório extensivo publicado em 1964 sobre o tabaco e as suas consequências. In view of the continuing and mounting evidence from many sources, it is the judgment of the committee that cigarette smoking contributes substantially to mortality from certain specific diseases and to the overall death rate. Devido ao relatório, a indústria tabaqueira via-se agora obrigada a prevenir os consumidores dos perigos do tabaco. Desde 1965, todos os maços de tabaco nos Estados Unidos deveriam dizer: fumar pode ser prejudicial para a saúde. Contudo, uma questão que mais tarde se viria a tornar bastante significativa é abordada pelo chefe de saúde pública com palavras cuidadosamente escolhidas. Uma das conclusões dizia que a nicotina e o tabaco não criavam dependência, eram apenas hábitos. As companhias de tabaco já tinham dito claramente 2 anos antes que a nicotina era uma droga que vicia. Existe um memorando muito famoso de Hassan Yemen, que é o advogado principal da Brown & Williamson Tobacco, que diz: o nosso negócio é vender nicotina, uma droga que cria dependência. Toda esta investigação foi completamente sonegada ao Comitê do Chefe de Saúde Pública. Para a indústria tabaqueira, a quantidade de nicotina contida nos cigarros era a chave para a continuidade das vendas. Chegaram à conclusão que, se reduzissem a sua quantidade, as pessoas iriam ficar menos dependentes e, eventualmente, desistir. Então, com todo o sigilo, a firma americana Philip Morris desenvolveu uma técnica para intensificar o efeito da nicotina. Em meados da década de 1960, a indústria tabaqueira começou a adicionar amónia às folhas do tabaco durante o seu processamento. E obtinha-se este enorme impacto freebase. O que faz é distribuir a nicotina pela circulação sanguínea de forma muito rápida, o que dá um grande prazer. Chama-se freebasing. E este processo foi mais tarde imitado no fabrico de cocaína de forma a fazer crack nos anos 70. E o cigarro com que era feito era o Marlboro. Come to where the flavor is. Come to Marlboro country. Se olharmos para os documentos internos, todas as outras companhias, a Reynolds, a Lorillard e por aí fora, começaram a questionar-se sobre o motivo da Marlboro estar a ter tanto sucesso. Por isso começaram a examinar o cigarro e a estudar a sua química. E descobriram que a Philip Morris andava a adicionar amónia. E então a maior parte dos grandes fabricantes de tabaco começaram a fazer o mesmo, produzindo um cigarro muito mais poderoso e muito mais viciante. O consumo de tabaco continuou a aumentar vertiginosamente. Na década de 1960, a população mundial fumava 2 bilhões de cigarros. Mas em 1970 já eram 3 bilhões. Nos Estados Unidos, os cigarros eram o produto mais publicitado na rádio e na televisão. Mas no final da década de 60, a indústria começou a encontrar a oposição.
e a chamada doutrina legal na lei americana obrigou as estações de televisão a oferecer tempos de antena gratuitos para as campanhas antitabagistas. This young man has just quit smoking for a variety of intelligent reasons. Now he faces the biggest test of all. Durante alguns anos, houve uma quantidade tremenda de anúncios anti-tabaco a nível nacional. E apesar das tabaqueiras passarem 3 vezes mais anúncios, foi quando se verificou o primeiro decréscimo contínuo no consumo do tabaco. Everybody's beginning to get the message. Cigarette smoking is nowhere. Então as tabaqueiras perceberam que estes anúncios estavam a acabar com o seu negócio. Por isso foram ao Congresso e disseram: muito bem, queremos que acabem com os anúncios de tabaco na televisão e na rádio. E a maior parte das pessoas pensa que isto foi uma vitória para os grupos de saúde, mas na verdade foi uma derrota, porque acabou com todos os anúncios anti-tabaco durante décadas. Apesar dos anúncios ao tabaco terem sido proibidos na TV, os cigarros continuam a aparecer no ecrã, pois a indústria continua a insistir em encontrar novas formas de promover os seus produtos. As tabaqueiras foram as pioneiras na ideia de promover os seus produtos em filmes e pagaram, por exemplo, a Sylvester Stallone para fumar em vários filmes. Pagaram para que os cigarros Lark aparecessem em Licença para Matar, o filme de James Bond, porque reconheceram o poder tremendamente emocional, particularmente sobre os miúdos, por verem tabaco no cinema. Financiaram o Super-Homem 2. Claramente um filme orientado para crianças, no qual Lois Lane fumava Marlboro Lights, um atrás do outro. Lois Lane nunca tinha fumado na banda desenhada, nunca tinha fumado na série de televisão, em qualquer outra representação de Lois Lane. Ela nunca tinha fumado. E há uma parte do filme em que o super-homem é atirado contra um caminhão gigante da Marlboro. Um caminhão que não existia e que foi criado apenas para este filme. E esse filme continua a passar em horário nobre. E é basicamente um anúncio da Marlboro. Talvez o exemplo mais gritante em que se tenta chegar às crianças tenha sido quando R.J. Reynolds introduziu uma personagem de banda desenhada chamada Joey Camel, com anúncios altamente visuais que apelavam aos mais jovens. Não é de surpreender que, logo após a introdução da personagem de Joey Camel, o consumo de cigarros Camel entre os jovens tenha aumentado. O personagem de banda desenhada Joe Camel tornou-se mais conhecido entre as crianças americanas do que o rato Mickey. Em apenas 4 anos, a cota de mercado da Camel entre os mais jovens subiu de 0,5% para 32%. O que é triste nisto tudo é que as tabaqueiras sabem que, pelo menos nos Estados Unidos, 90% de todos os fumadores de longo prazo começam em crianças. E sabem que, se não as assediarem enquanto crianças, não as irão viciar enquanto adultos. O seu marketing reflete isso mesmo. O consumo global de tabaco continuou a aumentar, mas um estudo revolucionário no Japão sobre a ligação entre os fumadores passivos e o cancro de pulmão iria lançar uma nova discussão. Em 1981 aconteceu um importante ponto de viragem quando Hirayama publicou no Japão um estudo no British Medical Journal afirmando que as mulheres não fumadoras que casavam com homens que fumavam tinham uma maior probabilidade de contrair cancro do que as mulheres não fumadoras que tinham maridos que não fumavam. Durante um período de 14 anos, o professor Hirayama, do Instituto Oncológico Japonês, estudou a frequência de cancro do pulmão entre 91.540 mulheres não fumadoras cujos maridos fumavam.
Este estudo extensivo veio mostrar que estas mulheres corriam um risco 2 vezes maior de contrair cancro do pulmão em comparação com as mulheres que viviam com não fumadores. A indústria do tabaco respondeu a isto com uma enorme campanha, dizendo que o estudo não era válido cientificamente. Criaram o Centro para a Investigação de Ventilação em Recintos Fechados para desacreditar tais afirmações. Tentaram basicamente redistribuir a responsabilidade, dizendo que o problema não estava no tabaco dos fumadores, mas na ventilação deficiente, que os edifícios estavam doentes. Então inventaram o conceito de síndrome dos edifícios, porque este era um assunto político absolutamente crucial para eles. Uma coisa era os fumadores matarem-se a eles próprios, outra era se os fumadores andavam a matar outras pessoas. A prova de que o fumo pode causar cancro do pulmão em não fumadores originou um forte movimento antitabágico na Califórnia. E ao ser um dos primeiros estados a fazê-lo, a Califórnia introduziu leis severas contra o fumo em locais de trabalho e o Departamento de Saúde lançou uma enorme campanha. Tínhamos pessoas no Departamento de Saúde, em particular um colega chamado Dilip Ball, que era um visionário que dizia: sabes, não me vou limitar a informar as pessoas, isto em 1988 e 89. Não vou apenas dizer às pessoas que fumar faz mal, quero dizer-lhes que são as tabaqueiras que são más. Gentlemen, the tobacco industry has a very serious multi-billion-dollar problem. We need more cigarette smokers, pure and simple. O anúncio original passou na campanha antitabagista californiana em 1990 e mostrava um grupo de pessoas sentadas à volta de uma mesa numa sala de reuniões a rir-se das pessoas viciadas. So forget about all that heart disease, cancer, emphysema, stroke stuff. We're not in this business for our health. Foi algo completamente diferente de tudo o que se tinha feito até então. E a ideia da campanha californiana continha 3 ideias. As tabaqueiras estão a mentir, a nicotina cria dependência e o fumo mata. A campanha na Califórnia teve um impacto tremendo. Ao longo dos seus 14 meses de duração, a percentagem de fumadores caiu de 26% para 16%. A pressão sobre a indústria aumentou e vários estados americanos proibiram o consumo de tabaco em edifícios públicos e em restaurantes. Então, em 1994, durante uma audiência no Congresso para clarificar a legislação sobre o tabaco, a indústria sofreu a sua maior derrota. Please consider yourself to be under oath. Durante a audiência, perguntou-se a 7 executivos da indústria se eles admitiam que a nicotina causava dependência, como a indústria tinha reconhecido 25 anos antes. Just yes or no. Do you believe nicotine is not addictive? I believe nicotine is not addictive. I don't believe that nicotine or our products are addictive. I believe nicotine is not addictive, yes. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. And I too believe that nicotine is not addictive. Nesse dia, o New York Times publicou essa história. Estávamos a 15 de abril de 1994. Eu ia no elevador, estava uma mulher junto de mim e eu ia ler o jornal. E subitamente pôs-se a gritar e a dizer: isso é tudo mentira. Eu sou fumadora e sei que cria dependência. Chamamos-lhes os 7 anões. Os 7 administradores foram lá e afirmaram que a nicotina não criava dependência. Please consider yourself to be under oath. Denegrir a legitimidade da indústria tabaqueira é uma parte tremendamente importante do programa de controle do tabagismo. Aquela audição foi convertida num spot publicitário de 30 segundos aqui na Califórnia e utilizado no seu programa de educação anti-tabaco. Not addictive, not addictive, not addictive. Pouco depois da audiência do Congresso, surgiu outro caso que questionava a credibilidade da indústria tabaqueira. Durante vários anos, um empregado da tabaqueira americana Brown & Williamson fotocopiou milhares de documentos secretos. Estes eram documentos importantíssimos ao nível da administração, dos cientistas, dos advogados e do pessoal de relações públicas, e eram muito claros. E entre eles encontrava-se um memorando de 1963 de Edison Yemen, da Brown & Williamson, que dizia:
O nosso negócio é vender nicotina, uma droga que cria dependência. Encontramos o acordo com Sylvester Stallone para fumar produtos da Brown & Williamson em vários dos seus filmes por $500 mil. Encontramos provas de que já na década de 1950 sabiam claramente que fumar causava cancro. Havia documentos sobre indemnizações a fumadores e sobre o conteúdo dos cigarros. E foi incrível. Era como se olhássemos para o bunker de Hitler em plena Segunda Guerra Mundial. Mais do que qualquer outra coisa, a revelação do conhecimento secreto da indústria do tabaco contribuiu para que as restrições se tornassem ainda mais severas, com a proibição da publicidade, introdução de locais de trabalho para não fumadores, campanhas antitabagistas e taxas mais elevadas, todas implementadas com sucesso pelas autoridades de saúde. Nos Estados Unidos, o consumo de tabaco atingiu o seu auge no início da década de 1980 e durante os 10 anos seguintes também na maior parte dos países europeus. Contudo, o consumo global de tabaco continua a aumentar, especialmente nos países do terceiro mundo. A China foi considerada como um mercado gigantesco. A China fuma um terço dos cigarros de todo o mundo. O mercado asiático está a crescer muito rapidamente. Durante a Segunda Guerra Mundial, fumavam-se muito poucos cigarros na Índia. Agora fumam muitos milhões. Por isso sabemos que vão haver mercados fora do mundo desenvolvido. A África, a Europa do Leste e a Ásia. Estes são mercados onde a indústria está a apostar com grande intensidade. Após a queda da cortina de ferro, a Europa de Leste ofereceu um mercado atrativo para a indústria tabaqueira, onde, em particular, o marketing agressivo apela aos jovens europeus de leste. Depois da Marlboro ter sido introduzida na República Checa, o número de fumadores com 15 a 16 anos aumentou em 40%. O consumo global de tabaco continua a aumentar, tal como o número de pessoas que contraem doenças relacionadas com o tabaco, que matam mais de 4 milhões de pessoas todos os anos. É uma epidemia porque não há dúvida que hoje em dia o consumo do tabaco é a causa principal de mortes evitáveis. E é a segunda causa de morte em todo o mundo. E enquanto se continuar a expandir, é uma epidemia. A indústria tabaqueira não produz apenas cigarros, mas uma imagem. Estão a produzir uma imagem do tabaco, que é seguro, sexy e até arriscado de uma forma agradável, como fazer bungee jumping ou skydiving. Temos que perceber que esta é a campanha de propaganda de maior sucesso da história moderna. Conseguiu convencer centenas de milhões de pessoas de que fumar é aceitável, que é seguro, que é desejável e atrativo. E irá ter sucesso durante muito tempo. Se hoje alguém viesse de Marte e dissesse: tenho um novo produto que irá matar 5 milhões de pessoas em todo o mundo, cria dependência, a maior parte das pessoas irá começar a usá-lo enquanto criança antes de se aperceber sequer o que isso implica e vamos fazer uma pipa de massa. Nenhum governo do mundo iria permitir que isso fosse feito, nem iria deixar comercializar esse produto.